Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu quero fazer um agradecimento todo especial para cada um de vocês, pelos inscritos, pelas inscritas e pelos que não são inscritos, que ainda vão se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Inscreva, dá o like para a gente. O meu agradecimento de hoje é por nós termos chegado à marca dos 1000 inscritos. Não é fácil chegar na marca dos 1000 inscritos. Estive fazendo algumas pesquisas aí no YouTube e a gente percebe que os primeiros 1000 inscritos é a etapa mais difícil, tá? É mais difícil você atingir 1000 inscritos do que 2000 inscritos. Existem casos de pessoas que chegaram no 2000 inscritos na metade do tempo que ela conseguiu os primeiros 1000 inscritos. Por que disso? Como assim? Tem uma lógica disso? Tem uma lógica. Quando você chega nos 1000 inscritos, o YouTube começa a enxergar o seu vídeo, o seu canal de outra maneira, por outro ângulo. E quando você atinge o 1000 inscritos, quando o espectador ele começa a acessar seus vídeos, ele vai falar, opa, esse sujeito aqui já tem 1000 inscritos, ou tem mais de 1000 inscritos, 1500 inscritos, assim por diante. Então o que acontece? O próprio espectador, tanto o espectador quanto o YouTube, ele começa a dar mais crédito ao conteúdo da gente. Então, por isso que é importante você que ainda não é inscrito, você se inscrever. Porque anima a gente a fazer conteúdo para vocês. Como esse conteúdo aqui que eu vou fazer para vocês hoje, muitas informações que a gente agrega, a gente guarda, vai guardando informações e a gente monta um vídeo a respeito só dessas questões aqui que nós vamos discutir hoje. Então, o que acontece? Em troca do quê? Em troca de uma inscrição, em troca de um like, coisa que para vocês não faz diferença, ou seja, não é difícil fazer isso, né? É muito fácil. Não custa nada você dar aquele clique ali, beleza? Então é isso aí. Então agradeço de coração, mais uma vez, tá? A cada um de vocês. Vocês fizeram a diferença no canal, tá? Vocês fizeram a diferença, fazem a diferença e quem ainda não se inscreveu vai ajudar a fazer essa diferença uma vez que seja inscrito, ok? Então, olha, gente, ó, muito obrigado e vamos que vamos. Estou super contente, super feliz de ter chegado a essa marca. Com certeza nós vamos chegar em marcas maiores e eu estou muito animado em fazer vídeo para vocês, beleza? Então hoje não vamos ter bônus, tá? Não vou ter bônus, só tem essa plantinha aqui que eu ia fazer como bônus para vocês, mas como não tenho muita coisa para falar dela, eu queria só mostrar para vocês essa buganvília. Existem várias espécies de buganvília. E essa espécie aqui, ela chega nessa época, ela derruba todas as folhas. Olha para vocês verem. Estamos no fim de uma florada, em pleno inverno, e ela tem essa particularidade dela de derrubar todas as folhas. Olha, isso aqui não tem 0,5% das folhas aqui, quase que nada, né? Então agora assim que acaba o inverno, vem uma nova brotação. Essa plantinha aqui tem folha pra caramba. Se você colocar os mocotes, então, piorou. De tanta folha que vem, cresce e a massa verde dela tampa. Beleza? Então é isso aí. O nosso tema de hoje é quando colocar uma planta no vaso de bonsai.
Parece ser coisa assim muito simples, né? Mas não é. Eu estou aqui com esses 4 personagens aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Existem 2 fatores importantes a respeito de colocar ou não colocar a planta no vaso de bonsai. Seria até a gente fazer aquela brincadeirinha assim. Por que colocar o vaso? Por que colocar a planta no vaso de bonsai e por que não colocar? Quando devemos e quando não devemos colocar? Bom, nesses 2 fatores, primeiro fator é quando você vai colocar uma planta no vaso de bonsai, é quando você está satisfeito com aquela planta. Se você estiver satisfeito com aquela planta, você vai colocar, não tem nada que impeça você não colocar, certo? Você vai colocar aquela planta do jeito que está. Se você está 100% satisfeito com aquela planta naquele vaso de bonsai, você vai colocar. É certo colocar? É errado? Eu não posso falar se é certo ou se é errado. Tá? Fica difícil para a gente. O que a gente tem nessa questão de você colocar uma planta pronta num vaso de bonsai, ou uma planta qualquer no vaso de bonsai, ou uma planta que não está pronta, está em evolução, isso é com cada um, certo? Isso aí vai de cada pessoa para pessoa. Porém, existem pessoas que gostam de fazer o bonsai nas regras, dentro das regras. Aí já impede um pouquinho que a gente haja dessa maneira, né? Então, existe uma coisa chamada satisfação pessoal. É você estar satisfeito com aquela planta e colocar. Se não, não. Né? Bom, que acontece? Eu não posso me iludir com uma planta num vaso de bonsai e para poder chamar ela de bonsai. Isso aqui é um exemplo, tá? Depois vou falar sobre isso daqui. Eu não posso me iludir. Por que não? Porque a planta, para chegar a um bonsai, ela tem que ter evolução. Você tem que evoluir essa planta. Essa planta aqui, por exemplo, ela está num vaso de bonsai. Faz mais ou menos uns 3 meses que está aqui. Ela não evoluiu nada. Do jeito que eu tirei ela de um vaso, de um vaso de treinamento, de um vaso de evolução, eu coloquei aqui. Depois eu fiz um trabalho nela, que tem um vídeo aí, e eu queria deixar aqui para vocês, para mostrar para vocês que ela não evoluiu nada, né? Então, se eu quero evoluir essa planta, se eu quero ganhar galhos, ganhar tronco, se eu quero ganhar copa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar desse cara aqui e colocar num vaso de evolução. Numa bacia pequena, numa cuia, ou assim por diante. Então, nós temos, por exemplo, para evoluir as nossas plantas, né, nós temos o chão, que é o melhor, quem tem chão, mas também quando coloca planta no chão tem que tomar cuidado, porque ela também, você pode perder o time da planta, alguma coisa pode evoluir mais do que outras, ok? Então nós temos chão, temos bacia e temos cuia. São essas três coisas, né? Então, o que ocorre? Nós precisamos evoluir essa planta, né? E aí a pessoa chega e fala assim, eu vou colocar num vaso de bonsai essa planta porque eu não tenho pressa, eu vou cuidando dela, ela chega lá. Não chega, galera. Não chega e jamais chegará. Quando você tira uma planta de um vaso de evolução e coloca num vaso de bonsai, isso aí é cientificamente comprovado. 80% da evolução daquela planta vai para o saco. Acaba. Por quê?
Porque você está tirando a planta de um ambiente grande, confortável para ela evoluir, e está colocando num vaso confinado, né? No espaço confinado. E esse ambiente confinado não vai deixar com que a planta evolua de jeito nenhum. Por quê? Porque quando nós colocamos uma planta num vaso de bonsai, nós não queremos que ela cresça mais. Não queremos que ela evolua mais. Nós queremos que ela se mantenha desse tamanho, né? Essa plantinha aqui, por exemplo, eu não quero que ela cresça mais. Para mim, ela já está terminada, né? Ela já está terminada, então eu não posso fazer com que ela se expanda mais, que cresça mais e perca a forma, beleza? Então, fica aquela dica, tá? Se você quer manter uma planta num vaso de bonsai, você não vai chegar a lugar algum mais com ela. Você confinou o espaço dela, né? E por que e o que seria essa evolução? Para que essa evolução? Essa evolução é para que a planta ela ganhe estrutura, né? Aqui, por exemplo, ó, eu não tenho estrutura nenhuma. Nenhuma. Tenho movimento? Tenho. Tenho nebare? Tenho. Mas ainda não tenho estrutura. Então, eu tenho que evoluir essa planta, né? Eu tenho que colocar essa planta num ambiente maior para que ela se expanda, né? Tanto de tronco, galhos, copa e assim por diante. E tem também a diferença entre crescimento e evolução. Pô, mas como assim, Everaldo? O que você está querendo dizer? Galera, crescimento é uma coisa, evolução é outra. Existem plantas que crescem, mas não evoluem. Eu vejo muito, por exemplo, plantas em vasos que às vezes a planta ela nem merece estar naquele vaso, porque o vaso bonsai é um bonsai um vaso caro, né? Então, às vezes, uma planta pernilonga, totalmente sem estrutura, mas está num vaso de bonsai. O que nós temos que fazer? Quando nós vamos criar estrutura, quando nós vamos criar a estrutura de uma planta, nós temos que fazer a evolução daquela planta, pensar na evolução num todo e não em crescimento. Por isso que às vezes a gente deixa um galho de sacrifício e mantém a planta na forma praticamente, mas deixa um galho. O galho de sacrifício vai ajudar a evoluir a planta, né? Então tem aquela coisa, tal planta evoluiu, mas não cresceu, mas não evoluiu. Por quê? A gente não pode pensar só no crescimento vertical da planta, mas no horizontal também, ou seja, num todo. Então, quando a gente tira a planta de um vaso que está confinado e joga num vaso de evolução, numa bacia, porque a gente quer que ela engrosse, cresça de uma maneira geral e não crescer só para cima. Se você for crescer uma planta só para cima, ela vai ficar um pernilongo e não vai ter estrutura de bonsai. Beleza? Então é mais ou menos por aí. Eu falei para vocês de vaso de treinamento, né? Quando alguém fala de vaso de treinamento e vaso de evolução, é a mesma coisa. De repente você tem um pré-bonsai que ele está bonito, mas você não quer colocar num vaso de bonsai pequeno. Você pode colocar num vaso maior, né, de treinamento, que você vai também ter um ganho com aquele vaso. Por quê? Porque não é um vaso definitivo, certo? Eu tenho um piteco aí que vocês estão careca de ver. Aquele piteco meu, ele é grande e ele está num vaso de treinamento. É um vaso de plástico, né? Ele está... Eu estou terminando de estruturar ele, ganhando massa verde, né? Para depois eu jogar num vaso definitivo. O vaso vai ser bem mais baixo,
vai ser menor e assim por diante. Então é mais ou menos por aí. Eu costumo dizer que a última coisa que nós devemos nos preocupar é com o vaso do bonsai, tá? A última coisa. Vou dar um exemplo desse cara aqui. Esse cara aqui, se eu quiser colocar ele num vaso de bonsai, eu já posso colocar. Mas eu ainda estou dando a prioridade de evolução para ele ainda, né? Ele ainda está evoluindo. Tem algumas coisinhas para eu terminar nele. A copa, aqui na parte da copa. Se eu tirar ele e colocar num vaso de bonsai, eu vou reduzir 80% do ganho da evolução que eu estou desempenhando nele. Então, por enquanto, ainda não é hora de colocar. Inclusive, eu estou com o vaso pronto para ele já. Já tenho o vaso para ele, mas não vou colocar, tá? Por exemplo, essa plantinha aqui. Essa plantinha flat top aqui. Achei ela bonitinha, tal, coloquei nesse vaso. Ela não vai crescer mais do que isso aqui. Não vai evoluir mais do que isso. Nunca. Por quê? Eu já coloquei ela no espaço confinado. E, consequentemente, essa aqui também. Essa aqui já acabou o processo dela. Não tem muito milagre mais para fazer com ela. Certo? Agora é manter ela, dar uma melhoradinha na massa verde, copa e assim por diante. Beleza? Como eu disse, né, é correto, não é correto, aí é com cada um. Com cada um. Eu não posso aqui falar se é correto, se não é correto, colocar no vaso de bonsai ou não. Aí é satisfação pessoal de cada um. Só que, mais uma vez repetindo, né? Você pode colocar qualquer planta no vaso de bonsai? Poder você pode. Só que não se iluda em chamar aquilo de bonsai. Depois que o seu pré-bonsai adquirir estrutura de bonsai e estiver pronto para poder ir no vaso de bonsai, aí sim nós podemos chamar de bonsai. Beleza? Senão vai ser pré-bonsai, como esse aqui é um pré-bonsai, né? Então, assim por diante. E fazer bonsai, galera, é um aprendizado. Fazer bonsai é um aprendizado. É criar a estrutura e implantar, né? E implantar, né, técnicas e deixar essa planta num ambiente confinado e mantê-la viva. Isso é um desafio. Isso é um grande desafio de nós mantermos as nossas plantas vivas num ambiente desse daqui, né? Porque muitas coisas estão relacionadas, né? Estão inseridas aqui na arte de você tentar e manter uma planta viva, saudável e promover o bem-estar para ela, ok? Então, a conclusão que nós temos é o seguinte, tiramos é o seguinte: coloque a sua planta no vaso de bonsai, mas não coloque sua planta no vaso de bonsai. Fica aí, né, essa dica, esse alerta para cada um, e espero que vocês tenham um bom cultivo, façam um bom cultivo das suas plantas, né? E é isso aí que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço, mais uma vez, muito obrigado por cada um de vocês, que vocês estão fazendo a diferença no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.